Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar uma breve explicação a respeito da montagem de um computador de mesa ou desktop. Aqui a gente vai montar um i5 de 10ª geração, uma placa-mãe Gigabyte H410MH, com 16 GB de RAM de memória em duas placas de 8 GB e um SSD NVMe de 500 GB de memória. Tudo isso com uma RTX 3050 para segurar essa potência, uma fonte de alimentação de 600 watts. Para a gente iniciar a montagem, o ideal é ter todas as peças e ferramentas necessárias para você não ter surpresas no meio da montagem. Aqui nós começamos com a placa-mãe e o processador. O CPU é onde mais se deve ter cuidado na montagem, tanto para não deixar cair, quanto para não amassar os pinos da placa-mãe, que no caso da Intel, os pinos são na placa-mãe e eles são frágeis. Uma dica: quando você coloca o CPU na primeira vez, você não precisa tirar mais. Quando for fazer manutenção preventiva, evite tirar o processador, apenas limpe e troque a pasta térmica, não tem necessidade de você tirar ele. Mesmo por curiosidade, a curiosidade pode custar o seu computador inteiro. Depois que você coloca o processador, você encaixa o cooler, de forma que o conector fique próximo do encaixe na placa-mãe. Como você pode ver, nesse cooler, que já vem com o processador, ele já vem com uma pasta térmica já pré-aplicada, só para você encaixar e conectar o cooler na placa-mãe. As memórias, o encaixe é bem simples. Como a maioria dos encaixes da placa-mãe, você só precisa abrir as travas e encaixar e apertar um pouco, que elas vão fechar junto quando você empurrar. Lembrando que se você fizer muita força é porque você está fazendo errado, não é difícil. E cuidado para não quebrar. O SSD NVMe M2, o encaixe é feito na própria placa-mãe. É uma tecnologia nova e excelente que dá um acesso melhor e mais rápido aos dados, por isso que ele é tão rápido. Depois da placa-mãe pronta, a gente vai preparar o gabinete para receber a placa-mãe, tirando as tampas, ajeitando os fios. E uma peça que nunca deve ser subestimada quando você compra as peças é a fonte de alimentação. Você compra uma máquina excelente, peças excelentes. Se você economizar na fonte, é algo que pode te custar a máquina inteira. Para segurar toda essa potência da sua máquina, opte sempre por uma fonte de alimentação que supra as necessidades dela, de preferência com folga. Consulte sempre um técnico confiável ou vendedor para que ele te indique uma melhor. Aqui você pode ver que no gabinete tem essa parte vazada embaixo, que é justamente para a passagem da ventilação. Ao colocar a fonte, você sempre coloca a parte vazada da fonte também junto à parte vazada do gabinete.
Quando você for colocar a placa-mãe, dependendo do tamanho dela, você vai colocar os pinos do parafuso no gabinete de acordo com o tamanho. Agora, outra coisa que você sempre deve lembrar: quando for colocar a placa-mãe montada, nunca esqueça o espelho da placa. Muita gente iniciante ou que não é acostumada, quando vai montar e vai colocar a placa, esquece do espelho. Aí depois de tudo colocado, tem que tirar de novo toda a placa-mãe, refazer o processo, colocar o espelho e colocar a placa-mãe de volta. Por quê? Serve como proteção da placa-mãe. Agora aqui a gente tem um detalhe. Quando eu terminei de colocar os parafusos, eu dei uma pausa na gravação e na volta eu esqueci de despausar. Mas o processo é bem simples aqui na montagem. Depois que você colocar a placa no gabinete, você vai conectar os cabos da fonte na placa, que são os cabos de força, de 20 ou 24 pinos, que é próximo da memória RAM. E os cabos de 4 ou 8 pinos na parte superior esquerda, que é do processador. E os cabos do gabinete na parte inferior da placa-mãe. Como cada placa tem uma configuração diferente, sempre veja qual é o padrão da que você está conectando pelo manual. O normal é os cabos da conexão de áudio do gabinete frontais, USB 3.0 e o que a maioria detesta, que é o que? As conexões de ligar e desligar, LED HD e reset. E também os gabinetes com LED atuais estão vindo com cabo da controladora RGB. Esse você conecta em outro local. Esses cabos, normalmente nos pinos da placa-mãe, sempre vem indicando qual é. Não tem um padrão, então cada fabricante de placa-mãe vai colocar onde ele acha menor. Mas não tem erro. No manual vem indicando qual é a ordem certa da pinagem. E depois de tudo conectado, a placa de vídeo, uma RTX 3050. Na montagem ou compra do seu PC, o ideal sempre é analisar qual o trabalho que você vai fazer com o seu computador, para comprar o que vai melhor lhe atender. Nem que você tenha um computador fraco para o trabalho que vai fazer, nem que seja tão potente, mas que você praticamente não tenha uso. O ideal é que ela atenda sempre às suas necessidades. E isso vale para a escolha de todas as peças. Vale para a escolha do seu Intel, sejam i3, i5, i7 ou i9, quanto os Ryzen da AMD, 3, 5, 7 ou 9. Os mais básicos para trabalhos mais simples e corriqueiros, seja em casa ou escritório. Os intermediários, normalmente mais visado pelo público gamer. E os processadores de alta performance para quem já trabalha com softwares mais pesados ou gamer profissional que precisa de um desempenho de ponta. E aqui por último, o conector da placa de vídeo. A diferença do conector da placa-mãe para o processador do conector da placa de vídeo é que o do processador são 4 pinos mais 4 normalmente. E dependendo da placa-mãe, você pode destacar e usar apenas um. No caso dessa, são os 8 pinos mesmo. E o conector vem definido o uso nele. Normalmente na fonte já vem escrito CPU para o processador, que são os 4 pinos mais 4, e do GPU, escrito GPU, que é para a placa de vídeo, que vem 3 mais 1, que algumas placas de vídeo são
6 pinagens, outras com 8. Depois de você conectar tudo, é só ajeitar os cabos atrás para não ficarem soltos. Algo que eu gostei dessa fonte é justamente que ela já veio com essas abraçadeiras de nylon, que eu sempre utilizo. A primeira fonte que eu vejo que veio com elas no pacote de parafuso, nem precisei usar as que eu tenho aqui. E aqui, como você pode ver, o cabo conector da placa de vídeo tem esse outro conector que ficou para fora, porque não tem outro encaixe. E acaba ficando para fora, mas nada que deixe feia a visão da máquina, como vocês podem ver aqui, finalizado. E após isso, é só fechar tudo e preparar para testar a máquina. Formatar e colocar o sistema operacional da sua preferência, lembrando que cada sistema tem os seus requisitos. E instalar um sistema novo em uma máquina muito antiga pode até rodar, mas vai ficar muito lento e não vai atender suas necessidades. Então, mesmo que você tenha uma máquina antiga e queira melhorar ela ou trocar, consulte um técnico competente, converse com o vendedor, que ele vai poder te ajudar e recomendar o melhor, seja tanto comprar peças novas para sua máquina, caso valha a pena, ou trocar por uma que atenda às suas necessidades. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like como apoio e deixe também um comentário com a sua opinião, sua dúvida ou o que você preferir, o que você quiser ver aqui, ok? Até mais!